Receba nessa noite o pregador que vem trazer a palavra de Deus. Nessa noite, presbítero Wilker. Receba com palmas o irmão, em nome de Jesus, que a palavra vem para nossas vidas nessa noite. Graças a Deus. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Um motivo de alegria do Senhor nos agracia de podermos estar aqui nessa noite para poder adorá-lo. E eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos. Aleluia. No livro de Esdras, no capítulo 10. Versículo 1. Fica logo ali depois de 2 Crônicas. Esdras capítulo 10, versículo 1. Esdras capítulo 10, versículo 11. Amém? Vamos ler alguns versículos nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto Esdras estava ajoelhado em frente do templo, orando, chorando e confessando esses pecados, um grande grupo de israelitas, homens, mulheres, crianças, se reuniu em volta dele, e eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, da família de Elão, disse a Esdras: Nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de nações pagãs. Porém, mesmo assim, ainda há esperança para o povo de Israel. Agora prometamos solenemente ao nosso Deus que mandaremos embora essas mulheres e seus filhos. Isso faremos seguindo o seu conselho e o dos outros que respeitarem os mandamentos do nosso Deus. Assim estaremos fazendo o que a lei de Deus manda. Levante-se, pois é o Senhor que deve fazer isso. Nós o apoiaremos, portanto, anime-se, irmãos, à obra. No versículo 10 diz assim a palavra: Vocês foram infiéis e aumentaram a culpa do povo de Israel por terem casado com mulheres estrangeiras. Portanto, confessem agora os seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam o que lhe agrada. Afastem-se dos estrangeiros que vivem na nossa terra e mandem embora as mulheres estrangeiras com quem vocês casaram. E todo o povo respondeu em voz alta: Sim, faremos tudo o que o Senhor mandar, porém somos muitos e a chuva está forte. Não podemos continuar aqui fora. O que o Senhor está mandando não é coisa que se possa fazer em 1 ou 2 dias. Amém? Amém. Somente até esse versículo. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite, Pai, quero agradecer ao Senhor, Pai, por esses versos, Senhor, lidos. Pedimos, Senhor, o entendimento nessa noite, Pai, discernimento. Pedimos, Senhor, a Tua presença, meu Pai, em nossas vidas, que o Senhor venha direcionar, Senhor, essa mensagem nessa noite. Fala, Senhor, em meu coração. Fale, Senhor, com a Tua igreja. Aleluia, o que nós necessitamos ouvir nessa noite. Tome direção, Senhor, dessa palavra, e não só, meu Deus, dessa palavra, mas também em direção de nossas vidas. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos, fique à vontade. Aleluia. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá essa noite de poder mencionar e falar de seu amor. Aleluia. A palavra que Deus pôs em meu coração nessa noite fala de reconstrução. Aleluia. Quando o obreiro Adilson, algum tempo atrás, há mais de um mês, creio eu, pregou sobre muros nessa casa, que se encontra aqui essa passagem, essa referência no livro de Neemias.
E Deus pôs em meu coração essa palavra também de falar em reconstrução. Glória a Deus. Aleluia. O irmão pregou sobre a reconstrução dos muros, quanto que o livro de Esdras ele fala sobre a reconstrução do templo e do altar de Deus. Aleluia. E mais à frente vemos o livro de Esther também. Esses 3 livros, vejo eu que eles andam de forma conjunta, falando de reconstrução do templo, dos muros. Enquanto em Esdras começa falando da reconstrução do templo, o livro de Neemias vai falar da reconstrução do muro. E quando tudo está pronto ali no livro de Esther, há batalhas, aleluia, há batalhas lá enquanto está sendo construído, e quando está construído também há batalhas, aleluia. E essa palavra nessa noite Deus pôs em meu coração. O livro de Esdras, um sacerdote, aleluia, diz a palavra de Deus que ele era uma pessoa bem instruída na palavra, que manuseava bem a palavra de Deus. E no início desse livro, desse homem, aleluia, diz a palavra de Deus que o povo israelita, aleluia, eles se encontravam cativos, mas Deus pôs no coração de um homem que teve, aleluia, um reinado abençoado, que era o rei Ciro, e ele fez um decreto de que o templo do Senhor deveria ser reconstruído. Aleluia. Ele menciona a palavra e diz como Deus o fez rei do mundo inteiro. Ele sentiu ali que devia, em agradecimento, permitir a reconstrução do templo do Senhor. Aleluia. E diz a palavra de Deus que ele dirige a palavra aos israelitas para que se dirigissem para a reconstrução do templo do Senhor. E diz a palavra de Deus que os israelitas se dirigem e vão, aleluia, fazer essa missão, essa reconstrução do templo de Deus. E muitos são chamados de vários lugares, mas diz a palavra do Senhor no capítulo 2 que alguns ficaram de fora porque não havia registro de que eles eram israelitas, que eles pertenciam ao povo. Aleluia. Deus, ele deixou, aleluia, uma palavra dizendo que o povo dele não deveria se misturar com outros. E essas pessoas que ficaram de fora já estavam tão, aleluia, misturados com outros povos, já estavam tão adaptados que não puderam provar que faziam parte, aleluia, do povo de Deus. Porque muitas das vezes o que acontece na minha e na tua vida é quando nós nos permitimos em nos misturar com o que não é agradável a Deus, com pessoas que não são, aleluia, seguidores do Evangelho, da palavra de Deus. Muitas das vezes a gente acaba se perdendo e muitos não são nem conhecidos. Muitas das vezes as pessoas até se impressionam quando sabem que você é crente, porque o seu falar, a sua conduta não mostra isso. Aleluia. Glória a Deus. E quando eles são chamados e voltam para a construção do templo, diz a palavra de Deus também no capítulo 3 que algumas pessoas elas oferecem ajudas, pessoas de outros povos, inimigos do povo de Deus. E eles ali oferecem ajuda, mas as pessoas daquele povo, do povo de Israel, eles têm o discernimento e entendem que aquela missão era para eles, e eles não aceitam a ajuda dos outros povos. Ele diz aqui no verso 4, no capítulo 4, que eles dizem que nós não precisamos da sua ajuda, porque nós faremos essa reconstrução sozinhos. O que a palavra quer nos ensinar nessa noite é que nós também temos que ter o discernimento
aleluia, pois nem todos que chegam diante de nossas vidas querem o nosso crescimento, aleluia. Nem toda pessoa que chega aparentemente como amigo, assim como chegou nessa palavra, ela quer ver o seu bem, aleluia. E diz a palavra de Deus que a construção do templo está acontecendo ali, e o povo ele ficava muito emotivo, emocionado. Os mais velhos choravam, os mais jovens sorriam alegremente. Havia um misto de sentimentos naquele lugar. Glória a Deus. Até que o sacerdote Esdras, ele chega ali pelo capítulo 7, vem falar a palavra de Deus, e ele começa a ensinar as leis de Deus. Aleluia. Ele foi separado para ensinar a palavra do Senhor. E quando tudo já está tudo bem, o altar está construído, o templo está construído, e diz a palavra de Deus que descobre-se o pecado do povo. Algumas pessoas se dirigem a ele e dizem que o povo não tinha ficado separado de outros povos e que eles tinham se misturado com outros povos. Aleluia. E diz a Bíblia que Esdras ele rasga suas vestes, aleluia, em sinal de tristeza, e ele fica muito ali, aleluia, decepcionado, até mesmo com Deus, porque se Deus permite que o templo seja reconstruído, o altar seja reconstruído, ele fica sem entender, aleluia, o que Deus queria naquele povo. Até que esse homem que chega e revela e fala que ainda havia esperança, bastava que aquele pecado fosse tirado do meio do povo, que as mulheres estrangeiras, os filhos, fossem tirados do meio do povo. Eu não estou aqui nessa noite para falar de casamento entre um crente e um ímpio, aleluia, entre o relacionamento de um cristão e quem não é, aleluia. Esse relacionamento que a Bíblia fala hoje nessa noite para mim e para você é um relacionamento com o pecado, aleluia. Porque quando eu e você permitimos que o pecado entre em nossas vidas, por mais que o templo já esteja construído, o altar está bonito, as vestes estão bonitas, mas se o pecado ainda está em nossas vidas, aleluia, o agir de Deus pode não acontecer como deveria acontecer em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Diz a palavra de Deus que não só as mulheres estrangeiras, mas já haviam filhos. O pecado ali já havia dado frutos. Glória a Deus. Às vezes acontece situações em nossas vidas que nós não levamos a sério. Coisas pequenas, que chamados, quando muitos definem como um pecadinho, só que não mata muito. Aleluia. E de repente aquele gole de bebida hoje frutificou, e aquele que bebeu tomou aquele gole tentando ser uma pessoa descolada, hoje é um alcoólatra. Aquele que deu aquele tapinha no cigarro hoje anda jogado nas ruas, drogado. Aleluia. Entre outras situações, talvez aquela cantada correspondida com um sorriso, hoje tornou-se um adultério. Aleluia. Quando nós abrimos brechas para coisas pequenas, e se nós permitirmos que essas coisas entrem em nossas vidas, muitas das vezes as coisas será a nossa ruína se nos permitir. Aleluia.
palavra diz que pessoas tentaram destruir aquele projeto, aquela reconstrução daquele templo. Eu estava trabalhando em uma farmácia. E um serviço que era para fazer em uma semana, eu tive que fazer em 2 semanas e meia. Porque aquela farmácia ela estava em funcionamento. E ali havia funcionários, pessoas entrando e saindo dela. Aleluia. E aquele serviço ficou um pouco mais demorado devido a esse fluxo de pessoas transitando naquela farmácia. Porque quando nós estamos reconstruindo as nossas vidas com o Senhor, estamos caminhando com Deus, mas nós permitimos pessoas entrarem e saírem em nossas vidas. Pessoas que estão atrapalhando o nosso crescimento espiritual, a nossa trajetória com Deus. Aleluia. A nossa bênção, o nosso crescimento será cada vez mais adiado enquanto nós não tomarmos a atitude de seguirmos ao Senhor. Aleluia. De todo o coração. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Não permita que pessoas atrapalhem o teu caminhar com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo nome do Senhor. Irmãos, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu fico pedindo para que Deus fale comigo no decorrer da leitura, no decorrer do meu dia a dia. E me veio essa lembrança desse exemplo dessa farmácia. Mas ainda me veio a lembrança também, um tempo atrás, eu estava vindo de ônibus ali por Fazendinha. E já vindo aqui para Santana, tinha uma blitz armada. E mais à frente, aqui perto da ponte da Fortaleza, havia vários motoqueiros. Isso era 5h30 para 6 horas. E eu logo pensei, esses motoqueiros estão esperando essa blitz sair para eles poderem ir para suas casas. Agora imagine você que está cansado, a fim de descansar, mas não pode porque há pendências em sua carteira, no documento do seu veículo. Essas pessoas que estão tendo a sua bênção, seu descanso adiado. De repente essa pessoa podia fazer que nem o famoso, muito famoso aqui no Brasil, chamado jeitinho brasileiro. Podia chegar ali com aqueles guardas, de repente conhecer um e tentar passar, ou de repente suborná-lo e tentar passar. Aleluia. Só que com Deus é diferente. Na blitz de Deus, eu e você não passamos com pendência. Aleluia. Porque se tiver algo de errado na minha e na tua vida, nós temos que nos prostrar e nos jogar aos pés do Senhor. Pedir perdão. Aleluia. Essa palavra ela fala de reconstrução. Pessoas tentaram atrapalhar essas obras. Pessoas mandaram cartas, aleluia, para tentar atrapalhar essas obras. Muitos se levantarão contra a sua vida para tentar atrapalhar o agir de Deus na sua vida. Mas não permita que o inimigo vença. Apresente, aleluia, sempre a sua vida a Deus. Apresente também os que se levantam. Aleluia. Porque Deus, Ele pode transformar, aleluia, todas as coisas. Glória a Deus. Enquanto o irmão ele pregou sobre muros, eu achei aquela palavra muito interessante. Nós sempre estamos em reconstrução, sempre estamos construindo o nosso caminhar com Deus. Glória a Deus. E só para finalizar essa mensagem é bem breve. Aleluia. Eu também queria deixar um testemunho sobre muros. Aleluia.
porque o altar de Deus já havia sido construído aqui no livro de Êxodo, o templo também. No livro de Neemias, os muros estão sendo levantados e construídos. Eu passava de ônibus, novamente ali, vindo pelo coração na frente do exército, e eu vi algo muito interessante que me trouxe, aleluia, que eu quis trazer hoje também para você nessa mensagem, compartilhar para você. Eu prestei atenção na altura do muro do exército. Aquele muro tem somente, creio que uns 2 metros de altura, seguido de um arame farpado. Só que em vários pontos dele há guaritas, guardas de sentinela. Uma portaria simples com 2 guardas lá. E uma seguinte mensagem, se você observar, tem em quase todos os pontos daquele muro. É escrito: não entre sem permissão, perigo de morte. Aleluia. Talvez você não tenha, aleluia, recursos para construir uma muralha tão alta e forte quanto as muralhas de Jerusalém. Aleluia. Talvez a sua muralha, o seu muro seja simples, mas coloque sempre Deus em sua frente, na direção da sua vida. Aleluia. Peça para que Ele ponha anjos em cada guarita do seu muro, como sentinelas. Aleluia. Por mais que o muro seja simples, talvez hoje você se apresente diante de Deus e se acha incapaz de fazer a sua obra. Aleluia. Mas peça sempre para o Senhor que Ele esteja na frente da sua vida. Amém? Amém. Eu convido você a ficar de pé nessa noite. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Não permitem que pessoas atrapalhem o seu caminhar. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos, irmão. Vamos orar ao Senhor nessa noite, em agradecimento a essa mensagem, essa palavra. Eu espero que Deus tenha falado em seu coração. Aleluia. Deus, Ele tem falado comigo através dos seus servos nessa casa. E eu já falei isso uma vez, eu volto a repetir palavras. Quanto mais duras, eu me sinto melhor em recebê-las. Pelas graças, que servem para o nosso crescimento. Última terça-feira, a pastora Elaine pregou uma palavra muito forte aqui nessa casa. E Deus falou muito comigo. Uma das referências que mais me motiva, ela foi mencionada aqui também pelo evangelista Zelúcio no último culto dos jovens, que ela fala sobre timidez, de que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Se fosse por mim, eu ficaria sentado naquela cadeira esperando receber uma palavra todos os dias. Mas eu não posso ficar parado sem fazer nada, aleluia, na casa do Senhor. E essa palavra, sinceramente, é essa palavra que mais me motiva a, aleluia, superar o meu eu, aleluia. Porque eu me autodeclarei muitas vezes em minha vida como um tímido, e eu vejo muitas pessoas falarem isso, aleluia. Mas Deus diz hoje nessa noite que você supere essa timidez. Deus é muito maior do que ela. Aleluia. Amém? Aleluia. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra nessa noite. Senhor, tome direção, meu Pai, de nossas vidas.
Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou no meu coração, Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade de falar do teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, pela a tua igreja, Senhor, que está aqui presente, Pai. Senhor, que o Senhor possa abençoar, Deus, cada vida que veio desse lugar, Senhor, ouvir a tua voz. Que o Senhor possa ser, Senhor, como cada um. Derrama, meu Deus, cada vez mais sobre a minha vida, Senhor, sobre esta igreja, Pai, no teu Espírito. Em nome de Jesus. Visite, Senhor, os lares, Senhor, de cada um. Aleluia, que o Senhor venha quebrar, Senhor, correntes, Pai. Que o Senhor venha libertar, Senhor, pessoas, Pai, que encontram aprisionadas, Senhor, pelo inimigo. Que o Senhor possa fazer, Senhor, o teu mover, Senhor, nessa noite, Pai, de cura e milagre. Senhor, que a cura, Pai, possa acontecer, Senhor, sobre pessoas necessitadas nesse lugar. Senhor, que o teu milagre, Pai, possa visitar os nossos lares, Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, pela oportunidade, meu Pai, e por este dia abençoado que o Senhor nos agraciou. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.